Então, do ponto de vista do caso brasileiro, eu acho que eu diria que há duas mudanças, a meu ver, que são reveladoras, duas dimensões, que são reveladoras das mudanças, né, na política externa, que traduzem essa ideia do seminário, né, da pluralização de atores e a ampliação da agenda internacional no Brasil. A primeira é de natureza mais política e tem a ver com o que a gente pode chamar da superação da dicotomia tradicional no alinhamento externo brasileiro. Isso é, a ideia de que você teria um grupo, ou um momento, ou um período, ou um governo mais alinhado aos Estados Unidos e um grupo mais autonomista, sendo que esses autonomistas poderiam ser pragmáticos ou nacionalistas, mais revisionistas. Essa leitura, né, dos Estados Unidos, o alinhamento aos Estados Unidos como um tema central da política externa brasileira, a meu ver, ele deixou de ser. Né? Eu acho que essa leitura se faz muito ainda, muitas vezes na própria imprensa, né? E se faz talvez para outros países da região. Talvez no caso certamente da Venezuela, o alinhamento ou o nacionalismo, pragmático ou não, seja um recorte interessante. Eu acredito que no caso do Brasil, hoje seja uma questão que não oferece nenhum interesse de alguma coisa nova. Por quê? Né? Porque hoje, no caso da política externa, as linhas de convergência e de divergência, do ponto de vista da comunidade de política externa brasileira, entendida como a comunidade de política externa, enfim, uma definição um pouco vaga, inclui o conjunto de atores dentro do Estado e fora do Estado, que de alguma forma estão envolvidos com temas internacionais, seja do ponto de vista do seu trabalho, seja do ponto de vista da análise, enfim. Então, tem não só o mundo privado, os empresários, os sindicatos, movimentos sociais, burocracias, né, acadêmicos, mídia, etc., dentro dessa comunidade, que é pequena, diga-se de passagem, pequena, como é qualquer comunidade de política externa nos países democráticos avançados. Não conheço nenhum país em que a política externa seja objeto de discussão pública, a não ser, evidentemente, questões de política externa, como questão da guerra, né, questão, no caso da intervenção no Iraque, por exemplo, certamente aí. Mas no caso do Brasil, em que as questões da agenda não têm esta natureza, nesta comunidade que é pequena, as linhas de divergência e de oposição e de consenso são distintas. E eu acentuaria algumas delas. A primeira delas, por exemplo, a política sul-americana do Brasil. Essa é uma linha que, dentro da comunidade, exige diferença. Qual deve ser a política sul-americana do Brasil? Né? Uma política mais bilateral, uma política mais multilateral, enfim, essa é uma questão de discussão na comunidade. A outra é a questão da própria modalidade de integração regional. Até que ponto a ideia da integração aberta, né, com base na dimensão comercialista, seria melhor para os interesses brasileiros do que uma integração de natureza mais estrutural, pós-liberal. Essa também é uma questão de discussão dentro desta comunidade. A ideia de cooperação sul-sul, né, para alguns autores, é um espaço em que o Brasil tem de ocupar, para outros atores dessa comunidade, não, o Brasil não deve se interessar, não tem porquê dar importância à cooperação sul-sul, a cooperação sul-sul remete ao passado, enfim. A outra temática é a temática entre aqueles que a gente pode chamar de globalistas e os regionalistas. A ideia é que o Brasil deveria focalizar
o plano global, né, focalizar a relação com os países envolvidos, e aqueles que acham que a dimensão regional isto é, a América do Sul é muito importante para o Brasil, enfim. O tema da relação com a China, esse é um tema que no plano econômico hoje há uma discussão grande. A China é uma competidora ou é uma cooperadora? Essa discussão, eu acho que ela divide a comunidade de política externa, né? É uma discussão muito mais específica, tem a ver com a competição dos produtos chineses no mercado brasileiro, e um setor industrial, acho que o Brasil deveria ser mais duro com a China, o setor político acredita que a China pode ser uma cooperadora, enfim, portanto, uma questão também que divide a comunidade política externa e talvez elementos mais pontuais, como, por exemplo, a participação brasileira na Força de Paz do Haiti. Essa também não apesar de não ser muito discutida, também não é uma questão consensual. Então, esse conjunto de questões aqui, a gente poderia pensar outros, posso ter me esquecido de outras questões, elas sugerem, né, que a temática, né, tradicional, que a gente sempre, ela não faz mais sentido. Claro que é evidente que existem posições de maior alinhamento com os Estados Unidos, ou posições de um nacionalismo soft, ou um nacionalismo hard, enfim. Mas isso, enfim, não é tão importante que o conjunto de outras questões que aparece dentro da comunidade. Isso está presente num trabalho muito interessante, que é o trabalho do Mauri de Souza, exatamente sobre essa comunidade de política exterior, mostra que essa comunidade está dividida, né? Portanto, a segunda consequência que eu acho que é importante é a ideia da politização da política externa. Politização da política externa, eu vou falar um pouco mais na frente, é exatamente isso. Isso na verdade, quando, né, havia uma delegação, havia um consenso prévio, por razões muito peculiares à política brasileira, sua natureza estrutural, esse consenso ele foi erodido, né? E esse consenso foi erodido e, portanto, as questões da política externa, elas entram, muitas delas entram na agenda da política doméstica e são objeto de apoio e oposição, como em qualquer outro país democrático, né? Politização não é partidarização, nem é a importância da política externa na agenda eleitoral, que é outra coisa. Politização é simplesmente uma política que entra num contexto poliárquico, né? Ela é objeto de apoio e oposição, evidentemente, restrita muitas vezes a um grupo, ao que a gente pode chamar da comunidade política externa. Então, essas duas questões, essas duas dimensões, esses dois aspectos, eu acho que revelam a mudança da natureza da política externa e da agenda da política externa brasileira, né? Então, a ideia se tem continuidade ou não tem, essa questão não interessa mais, a meu ver.